Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino Pessoal. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês a melhor estratégia para você fazer essa prova linda e maravilhosa, que será a prova da EAR, da Escola de Especialistas da Aeronáutica. Pessoal, o negócio é o seguinte, para você fazer a prova da EAR, você vai se tornar um sargento da Aeronáutica. E nada melhor do que você assistir esse vídeo para você se preparar da melhor forma e também saber a melhor estratégia para você fazer essa prova. Só deixa aquele like, porque isso nos ajuda demais, se inscreva e ative o sininho. Bora pro vídeo. Pessoal, o negócio é o seguinte, para você fazer a sua melhor prova, primeiro você começa lendo o tema de redação. Tô zoando! A prova da EAR não tem redação, então a gente sabe que a gente não vai precisar se preocupar com a escrita, diferentemente de outros concursos, que eu já falo para os meus alunos já entrarem na prova, assim, sentar, ver a prova e já ler o tema de redação, para já ir pensando naquele tema durante a prova. Tá bom, mas a EAR não tem redação, ela tem apenas 4 disciplinas: português, matemática, inglês e física. E por qual matéria eu devo começar? É claro que você não pode começar pela matéria que você tem mais dificuldade. Tem muita gente que utiliza essa estratégia e eu condeno essa estratégia. Galera, existem métodos de estudos que o pessoal usa aí, que é Pomodoro, ou método da água, do gelo, quando o gelo derrete, enfim, existem vários métodos e todos eles eu acho que são válidos a depender do nível da pessoa, a depender de como ela estuda, se ela estuda melhor de manhã, de tarde, de noite. Então, eu não gosto de ficar criticando isso não, mas estratégia de prova, se você começa pela disciplina mais difícil, você está fazendo errado. Você não pode começar pela disciplina que você tem maior dificuldade. Você tem que começar pela disciplina que você se sente mais à vontade, pela disciplina que você mais gosta, pela disciplina que você tem mais facilidade. Então é por isso que eu recomendo a todos vocês começarem pelaquela disciplina que você tem mais facilidade, que você gosta mais de fazer as questões. Eu, por exemplo, quando eu fiz a prova da EPICAR, eu comecei por matemática. Na verdade, todas as provas que eu faço, eu começo por matemática, porque é a matéria que eu mais tenho facilidade e é a matéria que eu mais gosto, consequentemente, porque geralmente a gente gosta mais daquilo que a gente tem maior facilidade, não é mesmo? Então, começa pela matéria que você tem uma facilidade maior, que você gosta de resolver as questões. Por exemplo, vamos supor que você seja aí da área das exatas. Então, você começa por matemática, depois vai para física, depois português e inglês. Mas eu devo ressaltar aqui uma observação bem importante para todos vocês. Se você começa por matemática, você não precisa fazer todas as 24 questões de matemática. Você nem vai dar conta, provavelmente, de fazer todas as 24 questões de matemática. E é por isso que eu vou dar uma dica bônus aqui para vocês. Vou pegar essa agenda aqui para explicar para vocês. Vamos supor que aqui nós tenhamos a questão 1, tá? A questão 2, a questão 3 e assim por diante, beleza? Questão 1, questão 2, questão 3 e assim por diante. Vamos supor que a 1 você conseguiu fazer ela toda. Coloca um Vzinho, que aí você não vai precisar voltar nessa questão 1. Já a 2, você estava fazendo e você não conseguiu fazer ela. Mas você sabe aquela matéria, você conhece aquela matéria. E aí você vai persistir para fazer a questão? Não. Você vai circular o 2, você vai circular essa questão para você voltar nela quando você acabar todas as 96 questões. Para você voltar nela quando você acabar a prova. Sabe por quê? De nada adianta você acertar 24 questões em matemática e só 10 em física. Porque aí você não passa para as próximas etapas. Não adianta você fechar matemática, fechar português, fechar inglês e acertar só 12 em física. Tá bom? Então você precisa ter tempo para fazer todas as disciplinas. Então você precisa ter tempo para passar por todas as questões também. Bom, e agora, mais um exemplo aqui. Vamos supor que a questão 3, você tentou fazer e provavelmente você não vai conseguir fazer ela. Você coloca um quadrado, tá bom? Então perceba que quando acabar a prova, você não vai precisar voltar nas questões que você já fez um check,
check. Você não vai precisar voltar nelas, por quê? Porque essas questões você já fez, por mais que você talvez tenha caído numa pegadinha ou outra, né? Às vezes você achou que acertou e caiu numa pegadinha, mas você não vai ter tempo de voltar nessas questões. Você vai voltar em quais questões? Nas questões que você circulou. Afinal de contas, essas questões que você circulou, você sabe a matéria, você sabe fazer ela, só que talvez você errou alguma conta e por isso que você não conseguiu fazer. Depois que você passar por todas as questões que estão circuladas, aí você vai para as questões que tem um quadradinho. As questões que tem um quadradinho são as questões que você já não tem tanta confiança em fazer assim, tá? E tem o último tipo de questão que eu vou colocar aqui, que é a questão 4, tá bom? A questão 4, pessoal, é o último tipo de questão, que é aquela questão que você nem entendeu o enunciado. É aquela questão que você fala assim, cara, eu tenho certeza que essa questão eu não vou ser capaz de fazer. Ainda não chuta ela, ainda não chuta. Marca uma estrelinha do Beelzebub, tá? Marca uma estrelinha aqui pra... quando eu falo Beelzebub, eu tô criticando alguma religião? Tô? Então marca uma estrelinha do... O que eu falo? Do capeta mesmo! Marca uma estrelinha do capeta, tá? Que é uma questão que você acha muito difícil, que você não tem noção dessa disciplina, do que está sendo cobrado ali naquela matéria em si, tá? E aí você deixa ela por último, porque ainda assim que você vá chutar esse tipo de questão, você pode deixar ela por último, porque às vezes você consegue elaborar algum raciocínio para ela. Mas não chuta e passa para a próxima. Faça toda a prova, coloque as suas marcações, um Vzinho naquela que você conseguiu, circula aquela que você não conseguiu, mas sabe que vai conseguir. E aí vai aumentando o nível de dificuldade, né? Colocando esses 3 níveis, uma bolinha, um quadrado e uma estrela do cara lá de baixo. E aí você volta nessas questões quando você finalizar toda a prova. Sempre lembrando de começar pelas questões que você tem mais facilidade. Sempre lembrando de começar pelas disciplinas que você mais tem afinidade, porque dessa forma você vai se motivar para fazer o restante da prova. Imagina você já fazer aquela prova que você encara como uma prova cansativa, uma prova que você tem muita dificuldade. Aquilo vai te desmotivar para fazer as outras disciplinas. Então nada melhor do que você começar por aquela que você tem mais facilidade, para você ir ganhando uma confiança no decorrer da prova e fazendo as marcações bem conscientes. Lembrando sempre de ter muita atenção quanto ao tempo, porque o tempo, pessoal, nesses momentos, o tempo é crucial para que você consiga fazer uma excelente prova, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje com essas marcações e essas dicas de prova e espero que todos vocês tenham uma excelente prova da EA. Um beijo e nos vemos em breve. Falou!